Boa noite, irmãos, ou melhor, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para mim muito grande estar aqui com os irmãos, podendo fazer essa aula juntos, né? Hoje, dia 29 de março de 2020, nosso templo está fechado, assim como tantos outros templos, tantas igrejas, mas nós estamos mais vivos do que nunca, pregando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, porque a igreja de Cristo somos nós. O templo, aquele santuário que foi construído para que o povo de Cristo se reunisse, ele está lá, ele continuará servindo o seu propósito de congregar a igreja, de ser um local que foi construído, edificado para a honra e glória do Senhor, para que nós nos reuníssemos lá. E quando nós voltarmos para lá, irmãos, e eu tenho certeza, tenho fé em Deus que isso acontecerá em breve, aquele lugar, aqueles bancos, aquelas paredes terão um novo significado para nós. Como é verdade aquela expressão que diz que nós passamos a dar um valor maior, um valor diferente a coisas que nós perdemos. E graças a Deus, essa pausa, essa perda, ela é momentânea porque o nosso Senhor ele está agindo e para a honra e glória dele, em breve a sua igreja estará reunida, assim como tantas outras. Mas enquanto vivemos esse tempo, irmão, de confinamento, de isolamento, de distanciamento social, horizontal, nós precisamos intensificar o nosso relacionamento na vertical, com Deus, buscá-lo em oração, lermos a sua palavra, meditarmos na sua palavra, nos relacionarmos em família, fazermos das nossas casas verdadeiramente lares e lugares onde o Senhor reina, e mais do que isso, onde a palavra dele é pregada, é estudada, é aprendida e também é ensinada. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para encerrar o primeiro trimestre desse ano. Um ano intenso que já começou com grandes desafios para a igreja, para a sociedade, e parece até que Deus estava nos preparando para esse momento, irmãos. Como é pertinente, como foi importante no decorrer desses 3 meses, dessas 12 lições até a lição de hoje. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição, nós estudarmos sobre a ansiedade e a preocupação. Como Deus cuidou de nós, nós passamos por lições. Eu estou aqui com a revista na mão, Tratamento Bíblico para Ansiedade e Depressão. Nós estudamos lições que contemplaram a ansiedade por conta da perda, a depressão por conta da oposição, da murmuração, a depressão por conta da culpa, a depressão por conta de prazeres e riquezas e fama que se mostram cada vez menores em relação ao que diz respeito à plenitude da nossa vida, a depressão por conta de frustrações, por conta de ódio, a depressão por conta de comparação, a depressão por conta, irmãos, da rejeição e da solidão. Solidão, muitos irmãos hoje que moram sozinhos, seus familiares moram em outras cidades, estão vivendo um momento de solidão, um momento de afastamento, e como é ruim, irmãos, não poder apertar a mão, dividir um café, dar um abraço. Como isso é difícil, isso é uma coisa que nos exige um esforço muito grande. Mas Deus tem nos mostrado através disso que nós precisamos valorizar aquilo que é mais importante, as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas para abençoá-las. Não como o mundo faz, ama as coisas e usa as pessoas. A depressão por conta da decepção consigo mesmo. Por às vezes não ter atingido uma meta, não ter conseguido realizar uma determinada coisa. No domingo passado nós estudamos o risco da depressão por conta das tribulações. E hoje, nesse domingo, nós encerramos esse trimestre estudando a lição 13, o risco da depressão por conta da ansiedade. E como tem sido difícil, irmãos, nós ficarmos
isolados, a economia parada, lojas fechadas, profissionais sem poderem trabalhar, taxistas, pedreiros, manicures, médicos, fisioterapeutas, médicos que têm os seus consultórios não podendo atender, dentistas, enfim, uma infinidade de profissionais, advogados e etc., muitos outros profissionais, taxistas, que não podem trabalhar ou tiveram a quantidade de fluxo de movimento reduzida por conta desse momento que nós temos vivido. Um momento de afastamento, de isolamento, a orientação, a ordem é para que as pessoas fiquem em casa. E como é difícil lidar com essa situação. E isso tem nos gerado uma ansiedade, porque nós temos ouvido assuntos relacionados à economia, a economia do país vai parar, depois desse momento vai vir uma crise econômica, pessoas vão perder o emprego, pessoas vão ter que se readequar a uma nova realidade, isso vai gerando ansiedade no nosso coração, preocupação, porque nós temos contas a pagar, compromissos a honrar, e essa ansiedade, essa expectativa pode levar a gente a desenvolver algo pior. E como nós estudamos, irmãos, nesses 3 meses, nessas 13 aulas, a depressão é uma doença. Ela tem causas fisiológicas, psicológicas, ela tem causas emocionais e causas espirituais, que levam a pessoa a desenvolver um quadro de depressão. Assim como a má alimentação gera doença, assim como maus hábitos geram doenças, maus hábitos de vida, muitas coisas podem levar uma pessoa a desenvolver um quadro de depressão. Então, nessa última aula, nesse nosso último encontro, eu imploro aos irmãos, se de tudo isso que nós estudamos, o irmão tiver que reter algo, a irmã tiver que reter algo, entenda isso por amor a Cristo. A depressão é uma doença que precisa de oração, de ajuda, de apoio e de tratamento. Antes de nós continuarmos essa aula, irmãos, eu quero orar com os irmãos para que nós então possamos entrar na lição número 13 da nossa revista Palavra e Vida. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, eu te dou graças, ó Pai, por esse dia e por esse momento. Nós estamos distantes, ó Pai, mas a sua palavra nos aproxima, ela nos encoraja, nos fortalece e nos dá condições, ó Pai, de seguirmos. Nos ajuda a aprender com a sua palavra, ó Pai. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E mais do que isso, nos ajuda a pôr em prática aquilo que aprendemos, ó Pai. Essa aula, que esse momento seja um momento de edificação para as nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar lendo. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas antes de nós lermos o texto e entrarmos na lição propriamente dita, eu quero fazer uma revisão e apontar alguns assuntos que eu tratei com os irmãos. A gente tratou esses assuntos durante as aulas e, mais especificamente, no dia 29 de janeiro, Deus me deu a oportunidade de falar à igreja a respeito desse assunto. O texto que nós usamos como base para aquela mensagem foi o texto de 1 Reis, capítulo 19, que contava um momento específico da vida de Elias, onde, depois de ter vencido 850 profetas, ele foge e se esconde numa caverna. E ali a gente pode pensar um pouco. Deus falou ao nosso coração a respeito desses aspectos relacionados à depressão. Então eu queria reforçar isso e trazer isso de novo à nossa memória para que a gente entrasse na última aula. Primeira coisa, irmãos, a depressão é uma doença crônica, recorrente, que produz alteração no humor, caracterizada por uma tristeza profunda e sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios de sono e apetite. É uma doença incapacitante. Isso são dados
da Organização Mundial de Saúde, dados no Ministério da Saúde. É uma doença incapacitante que atinge, irmãos, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Quais são as causas da depressão? Genética. Estudos mostram que o fator genético representa 40% de susceptibilidade para a pessoa desenvolver depressão. Questões genéticas que já nasceram com a pessoa podem levá-la a terem mais propensão, por conta das adversidades das situações da vida, a desenvolver um quadro depressivo. Talvez você perca o emprego, queira Deus que não, mas talvez você receba uma notícia ruim, você tenha uma perda considerável em alguma coisa que era muito importante para você, por algum motivo, perdão, você perde, e aquilo ali passa despercebido, ou você sofre no momento, mas segue a sua vida. Mas de repente, para uma outra pessoa, aquela mesma coisa ou algo parecido vai ser a chave para que se desencadeie um quadro de depressão. Por uma questão genética, que talvez não te afete, mas afeta outras pessoas. A gente não pode subestimar isso. Por uma questão bioquímica do cérebro. Deficiência de substâncias no cérebro chamadas neurotransmissores. São eles a noradrenalina, serotonina e dopamina, que geram desequilíbrio e, por sua vez, a depressão. A dopamina, principalmente, pelo menos pelo meu conhecimento, é uma substância que está diretamente relacionada ao bem-estar. Quando você faz uma atividade física, quando você come uma comida que te dá prazer ou assiste um filme, o seu cérebro, o seu organismo, ele injeta no seu cérebro essas substâncias, e a dopamina ela é responsável por te dar prazer por aquela atividade. Por assistir um filme, por jogar bola, por nadar, por ir à academia, por fazer uma atividade, pintar um quadro, tocar um instrumento, cantar, estar numa roda de relacionamento, o seu organismo vai recebendo aquela carga de substâncias que te geram prazer. Pessoas têm depressão porque fazem essas coisas e não conseguem ter prazer. Coisas que outras pessoas têm prazer, como por exemplo tomar um café, comer uma fatia de bolo, assistir um filme, conversar, ler um livro, essas pessoas fazem essas coisas e nelas, por uma deficiência bioquímica, não conseguem sentir prazer. Não tem satisfação na vida. E aí entram em depressão. O outro quadro, eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos, como, por exemplo, receber uma ameaça de morte, que foi o que aconteceu com Elias. Elias tinha lutado com 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de outros deuses. E ele não sucumbiu àquela luta. Mas ao receber uma ameaça de morte depois daquele momento, foi a cereja do bolo, a gota d'água, para que ele desencadeasse um processo depressivo. Isso pode acontecer com outras pessoas, a perda de alguém, não passar no concurso, não ser aprovado no vestibular, perder o emprego ou ter uma mudança drástica, ter que se mudar, por exemplo, ter que se mudar do lugar onde a pessoa mora, enfim, uma série de coisas, o distanciamento social, eventos vitais podem desencadear um processo depressivo. E o quarto, o afastamento de Deus. Uma causa espiritual, o afastamento de Deus, a prática constante do pecado, a imaturidade espiritual e o não desenvolvimento da fé podem gerar as pessoas a desenvolverem um processo depressivo. Quatro causas podem levar as pessoas a desenvolverem um processo de depressão. É muita coisa, irmãos. Sintomas da depressão são vários. Humor depressivo, a pessoa sente uma sensação de tristeza constante, autodesvalorização, sentimento de culpa, retardo motor, ela é mais lenta para fazer as coisas, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, lentificação,
do pensamento, falta de concentração, insônia e sonolência. A insônia é geralmente intermediária ou uma insônia terminal. A pessoa sempre sem sono, não consegue dormir, dorme fora de hora, fica sonolento. Apetite, geralmente diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão o aumento do apetite. Normalmente a gente associa o depressivo àquela pessoa que está estagnada, estado vegetativo. Não faz nada, não tem prazer em nada, também não come. Mas em alguns casos pode desenvolver o contrário. A pessoa, num processo de depressão, aumenta o apetite e come mais do que comia antes. Dores e sintomas físicos difusos, como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, ataque cardíaco e sudorese. Esses sintomas estão relacionados a um quadro de depressão. Subtipos de depressão. A gente estudou na mensagem que são 7, mas um irmão me alertou porque eu tinha esquecido de um subtipo que eu incluí nesse resumo que eu fiz aqui. Primeiro, distimia. É um quadro leve ou crônico. As alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem as queixas de cansaço, de desânimo durante a maior parte do tempo. São mais comuns sintomas como letargia e falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Na maioria dos casos, se inicia na adolescência ou no princípio da idade adulta. É um subtipo de depressão, a distimia. Depressão endógena caracteriza-se pela predominância de sintomas como perda do interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis. É pior de manhã pela falta de reatividade do humor, lentidão, queixas de esquecimento, perda de apetite, importante perda de peso, muito desânimo e tristeza. Depressão atípica apresenta uma inversão dos sintomas, aumento de apetite, ganho de peso, dificuldade de conciliar o sono, sensação do corpo pesado, sensibilidade exagerada, a rejeição, a pessoa se sente rejeitada por quase todo mundo, responde de forma negativa a estímulos ambientais. Está ventando, está muito vento. Está sol, está muito sol. Está chovendo, está chovendo. Está chovendo demais. Está nublado, reclama. A pessoa reclama de tudo. Depressão sazonal, caracterizada pelo início no outono e inverno e pela remissão na primavera e no verão. Totalmente associada à questão das estações. O clima vai mudando, a temperatura vai mudando, vai ficando mais amena, mais frio, a pessoa desenvolve um quadro, um subtipo de depressão relacionada ao outono e inverno. Quando chega na primavera e no verão, ela melhora e consegue viver melhor. Depressão psicótica é um quadro grave caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Delírios representados por ideia de pecado, doença incurável, pobreza, desastres iminentes, pode apresentar alucinações auditivas. Depressão secundária, caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas ou por medicamentos. Depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo, enquanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. E o 8º tipo, que eu tinha esquecido, vou acrescentar agora, é a depressão pós-parto, que é uma causa totalmente fisiológica. No momento da gravidez, durante os meses da gravidez, o corpo da mulher recebe uma quantidade enorme de hormônios, de substâncias do prazer, como por exemplo a dopamina, entre outras. E quando a criança nasce, algum tempo depois, essa quantidade ela cai drasticamente, o que leva mulheres a desenvolver um quadro de depressão pós-parto. Segundo alguns médicos, todas as mulheres passam por isso, pelo menos entre 2 e 3 dias. 2 ou 3 dias. Mas,
Quando esse quadro se agrava, uma semana, um pouquinho mais, a mulher está instalado ali um quadro de depressão pós-parto, que se não for tratado vai se prolongando e aí fica cada vez mais difícil tratar. E aí a gente chega na última lição, risco de depressão por conta da ansiedade. E como isso é presente no nosso tempo. E aí o autor da lição, ele usa o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, para basear aquilo que ele vai falar na lição e nós vamos estudar. Que diz assim, Filipenses 4, 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E aí eu vou ler o versículo 7, porque eu entendo que completa muito bem o versículo 6. E então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus por isso, pela sua palavra que nos instrui, que nos encoraja, que nos ampara e que nos direciona. E o autor diz o seguinte, eu quero ler a introdução da lição com os irmãos. A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. Em todo o tempo, nós vemos gente preocupada, irrequieta, e guardem bem essa palavra, gente preocupada. A gente vai falar um pouco sobre isso. Irrequieta diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. São as emoções que não andam bem. São os negócios que não estão como esperavam. São problemas de difícil solução na família. São contas a pagar. Perguntas sem respostas. Enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. Isso é verdade. Antes mesmo de a gente passar por esse problema de saúde, por essa pausa que nós tivemos que fazer na nossa vida, a gente já tinha muitos motivos para andar ansioso, preocupado, a violência, a falta de segurança, o medo, o aumento do combustível, do dólar, que influencia na vida de todos nós, porque a maioria de todos os produtos que são importados são pagos em dólar. O dólar influencia na vida dos brasileiros, mesmo para aqueles que não usam. Uma série de coisas já são motivos para nos deixar preocupados. As chuvas que atingiram o nosso estado, a nossa região, no final do ano passado e no início desse ano. Muitas coisas, a fome, o papel da igreja diante dessa sociedade, tudo isso está na nossa mente, no nosso coração. A gente está no mês-chave, irmãos, mês de missões mundiais. E a gente tem falado sobre isso, que a gente precisa alcançar o nosso alvo, e esse alvo, que é alcançado em reais, ele vai ser convertido em dólar, irmãos. O dólar que já passou de R$5. De R$5. E os missionários que estão pelo mundo vão receber esse alvo de R$10 mil convertido em dólares. Muitos estão na Europa, na África. Mas isso mostra pra gente que quando a igreja de Cristo, ela se empenha, ela se dedica, o Senhor também faz o seu milagre. Ele não permite que falte. Não permite. Ele sustenta, ele ampara, ele direciona os recursos para as pessoas que precisam mais e a sua obra continua avançando para a honra e glória no nome do Senhor. A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas e encherem os hospitais. E isso não vem de agora, irmãos. Na Bíblia nós encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo, fisicamente, por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Quem nunca lidou com uma situação de ansiedade, com uma situação de angústia, de uma luta contra a angústia? Os problemas e as aflições
companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados, e nós lidaremos e lutaremos contra as angústias até o fim das nossas vidas. E é lógico que ter um pouco de ansiedade, se preocupar, é natural, faz parte da natureza do ser humano. O problema, irmãos, é quando isso se torna excessivo, quando isso se torna o centro da nossa vida. Eu pedi para os irmãos se atentarem à palavra preocupação. Quando nós estudamos a gramática, a etimologia da palavra preocupação, nós percebemos uma coisa. A palavra preocupação ela é derivada de outra palavra, que é a ocupação. O preocupado é derivado de ocupado. E ali, para a formação dessa palavra, nós pegamos a palavra que a gente chama de raiz e acrescentamos um prefixo, pré, que quer dizer aquilo que ainda vai ou aquilo que acontece antes de algo. O ocupado é alguém que se ocupa de algo naquele tempo presente. Tempo presente. Irmão Manuel está ocupado. Ele está fazendo algo. Ele tem uma ocupação naquele momento que talvez no futuro ele não tenha e no passado ele não tinha. Mas quando nós dizemos que o irmão Manuel está preocupado, nós queremos dizer o seguinte, que ele está se ocupando de algo que ainda não está no momento. O irmão Manuel está preocupado com uma conta que ele tem a pagar. Mas essa conta vai vencer daqui a 2 meses. E o irmão Manuel preocupado com essa conta. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou lembrar? Ele está se ocupando hoje de algo que ele só conseguirá resolver ou que ele só deve se ocupar daqui a 2 meses. E nós vivemos nessa constante preocupação. Essa preocupação nos consome. Essa preocupação nos deixa ansiosos demasiadamente. Pastor, mas então eu devo esquecer a conta que eu tenho que pagar? Eu devo esquecer aquela responsabilidade que eu assumi? Não, meu irmão. O irmão, a irmã devem se planejar. Se planejar. Eu vou assumir um compromisso, eu tenho uma conta a pagar, o que eu preciso fazer? Isso, isso e isso. E trabalhar fazendo a sua parte, contando que Deus vai te dar condições de honrar aquele compromisso no tempo dele. Mas se o irmão tem uma conta para pagar hoje, daqui a 2 meses, se o irmão não tem o dinheiro hoje para antecipar essa conta, não tem por que se preocupar. À medida que os dias forem passando, se o irmão e a irmã se planejarem, no dia exato, o irmão terá condições, a irmã terá condições de resolver aquela questão. Um jovem, 2 jovens, um casal, quando decide se casar, eles vão ao cartório e dão entrada no papel. E aí o que o cartório diz? Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, vocês voltarão aqui para fazer o registro civil. É marcado uma data. Se aqueles jovens voltarem no outro dia, na outra semana, na outra quinzena, porque eles estão preocupados em perderem a data, ou eles estão preocupados em não conseguirem se casar, o cartório não os casará antes. Eles vão ter que respeitar a data que foi determinada. Então eles têm que se preparar para aquele dia onde eles se ocuparão do seu casamento. Mas antes disso não adianta que eles fiquem preocupados. Eles precisam viver os seus dias confiando que Deus os dará condições financeiras, condições emocionais, que Deus sustentará o seu relacionamento, que Deus aumentará ainda mais o amor deles para que eles resistam e se casem no dia que foi marcado. Se ocupem do seu casamento no dia que foi determinado para que eles se casem. E nós temos que desenvolver isso, irmãos, na nossa vida. A preocupação ela é salutar, ela é boa. Mas se quando ela se torna excessiva, ela gera um movimento de ansiedade que desencadeia coisas ruins e podem nos levar
a depressão. E o autor está dizendo isso para a gente. Continuando, no primeiro tópico da lição, o autor aponta o seguinte: a ansiedade dos filipenses. Como ele disse na introdução, a ansiedade e a preocupação não são problemas, apesar de estarem em grande evidência nos dias de hoje, não são uma particularidade nossa, do nosso tempo. Pessoas na Bíblia, comunidades bíblicas, igrejas já passaram por isso. E é por isso que o autor usa esse texto. Ele diz o seguinte: um dos motivos que fez Paulo escrever aos Filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, e já abrindo um parênteses aqui, nós estudaremos a carta aos Filipenses, se Deus permitir, nas quintas-feiras, enquanto estivermos sem a programação dos cultos na igreja. Nós estudaremos 4 cartas. Estudamos a carta a Filemon na última quinta-feira e vamos estudar mais 3 cartas, e uma delas é a carta de Paulo aos Filipenses. E o nome dessa série, o título dessa série de mensagem é Cartas do Confinamento, porque foram 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Paulo preso, mas com uma série de situações envolvendo o seu ser, que poderiam levar ele à depressão, mas o apóstolo escolhe fazer o quê? Usar aquela circunstância para abençoar, para liderar, para mentorear, para instruir, para edificar igrejas e pessoas. Então ele escreve essas 4 cartas. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós aprendemos com a carta a Filemon sobre perdão, sobre unidade e sobre liberdade. E nessa semana nós vamos continuar aprendendo sobre outros aspectos que Paulo tem a nos ensinar enquanto ele estava em confinamento, o que nós devemos fazer. Mas o autor diz o seguinte: mesmo preso, Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações da igreja dos Filipenses. Havia perseguição do império, havia contra o cristianismo, egoísmo, vaidade entre os irmãos da igreja, falsos mestres confundindo as mentes dos crentes. E da prisão, Paulo soube e percebeu que os cristãos de Filipo estavam se esquecendo da soberania de Deus. Eles estavam se esquecendo da soberania de Deus. Algo que nós não vamos fazer, irmãos. Estamos sendo alertados pelo Espírito Santo. Não nos esqueçamos da soberania de Deus. E aí, Paulo percebe isso, que as pessoas estavam esquecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo, e por isso convoca aqueles irmãos a se alegrarem. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Não havia motivo para ansiedade entre os filipenses. Nós podemos observar nas palavras do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
Será comigo, será com o irmão que está me assistindo nesse momento e com toda a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Amém, irmãos? Lendo esse texto de Paulo, eu me lembrei de um outro texto, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Num mundo de caos, onde as pessoas estão perdidas, ansiosas, perdendo a esperança, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo lembra aquela igreja, irmãos, que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é nós ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra, bem diferente, é permanecermos angustiados por semanas ou meses. A ansiedade pode ser bem tratada de acordo com as palavras de Paulo. E depois de tê-los chamado à alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos. Não viverem ansiosos. Bastando para isso que tenham uma vida de oração. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração, naquele aspecto, pode curá-los. Pode curá-los. Pode curar-nos também da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. Prestem atenção, o que o autor está dizendo aqui é que a ansiedade que leva à depressão, se ela for tratada com oração, com busca do Senhor, com dependência de Deus, ela pode ser curada. Mas se a ansiedade não for tratada, ela pode desenvolver nessa pessoa um quadro de depressão. E aí, irmãos, a oração, a busca a Deus são fundamentais. Mas será necessário, será preciso que se use outras ferramentas, outras pessoas, acompanhamento médico, talvez alguns medicamentos, para que Deus possa agir e mudar esse quadro. Não negligencie isso na sua vida ou na vida de alguém que está perto de você. A segunda coisa que o autor aponta nessa lição é que compreendendo a ansiedade, nós podemos compreender a ansiedade, por outro ponto de vista. A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro. Qual erro é esse, irmãos? A desconfiança ou descrença na soberania de Deus. O ansioso, o preocupado é aquele que se preocupa, quer resolver o problema antes da hora, e aí ele pode estar cometendo um pecado, um grave erro, que é descrer na soberania de Deus. Isso me lembra de alguém. Você não te lembrou de alguém, mas me lembrou. De repente você já até lembrou de um rapaz do Senhor chamado Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Ele seria pai de uma grande nação. Ele teria tantos descendentes que, se ele contasse as estrelas do céu ou a areia da terra, mesmo assim ele não conseguiria contar os seus descendentes. Mas, como eu já disse em outras mensagens, como já disse em outro momento, nós precisamos entender uma coisa. Deus tem os seus métodos e ele age conforme a sua presciência, a sua pré-onipotência e a sua onipotência, melhor dizendo, e no seu tempo, seu conhecimento, no seu poder e no seu tempo. Deus tem os seus métodos. Ele não vai agir como a gente acha que ele deve agir, ele vai agir como ele deve agir. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e Abraão já era idoso. E aquele tempo foi se estendendo, a ansiedade foi consumindo Abraão e Sara. E aí eles tiveram a brilhante ideia de dar uma mãozinha, entre aspas, para Deus. Abraão se deitou com a sua escrava e dali ela deu à luz a um filho, Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa.
Filho da promessa ainda viria, porque Deus ele tem os seus métodos, ele age conforme o seu conhecimento, conforme a sua vontade e no seu tempo. E o ansioso é aquele que ou se torna descrente de Deus, ou acha que Deus o esqueceu, e por isso erra e por isso comete um pecado. Pode existir ansiedade que não decorra dessa falha, segundo o autor da lição. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade, irmãos. Ser crente não nos blinda disso. Quantas vezes nós deixamos Deus de lado na busca de solução, da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse. Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. Algumas vezes eu já falei isso para os irmãos. Nós sempre vamos orar, irmãos. As pessoas sempre vão buscar a Deus. A diferença é se elas fazem isso antes de tomar decisões ou de determinadas ações, e aí elas seguem um caminho da orientação, do cuidado, do amparo de Deus, ou inevitavelmente elas vão fazer isso depois de meterem os pés pelas mãos. E aí vão precisar clamar a intervenção, o milagre, muitas vezes de Deus, numa solução que elas poderiam ter evitado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso que o autor aponta. Não podemos viver sem consultar a Deus em oração. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crente afirmamos ser. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas, e uma delas é a sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que em algum momento nós deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. É muito importante nós olharmos para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé, nos atributos da bondade e da soberania divina. E é isso que o apóstolo Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso, a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade, de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que, nos momentos de tribulação, não conseguem encontrar forças para orar ou ler a Bíblia. A incredulidade torna-se tão grande que muitas vezes falta forças até para fazer o que a Bíblia ensina. E é daí que vem, então, a pior solução. O autor aponta aqui, que é a vontade de morrer. Num cenário onde eu não encontro saída, num cenário onde eu não vejo uma perspectiva de que algo possa acontecer, eu sou dominado por sentimentos, por pensamentos destrutivos. E aí eu chego à conclusão de que a única maneira de me livrar daquela situação, de sair daquela situação, é tirando a minha própria vida. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, irmãos. Devemos buscar a Deus em oração e pedir: Senhor, me dê mansidão, longanimidade, domínio próprio, me ajude a entender essa situação, mas acima de tudo, me ajude a confiar no Senhor. E eu acho muito importante o que ele diz aqui, o autor, eu vou reforçar. A fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas. E uma delas é sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se podem ver. É justamente nessas situações onde a ansiedade, a insegurança, o medo querem nos dominar, que nós dizemos: não, eu creio em Deus, eu confio em Deus e eu vou colocar em prática, justamente nessa situação, a minha fé. A minha fé. Assim como José fez. Foi levado para o palácio do rei e disse: não, eu não vou me alimentar com essas coisas que estão sendo oferecidas. Eu vou me guardar para o Senhor. Mesmo podendo sofrer algumas retaliações, mesmo podendo, irmãos,
sofrer alguns castigos, ele se manteve firme. É essa fé que levou Davi a lutar contra Golias. Eu não vou aceitar, eu não aceito que esse filisteu zombe do Deus vivo, do exército do Deus vivo, do povo do Deus vivo. E um menino, franzino, pequeno, que não tinha nenhuma experiência em guerra, que não era um soldado, que não era um guerreiro, mas era um servo de Deus. Com 5 pedras e uma funda, derrubou um gigante. Porque talvez a sua fé, porque com certeza a sua fé era maior que aquele problema. Quando Davi olhou para o seu problema, ele viu, Golias é muito maior do que eu. Mas eu não vou lutar com Golias com espadas, nem com lanças. Eu vou lutar com Golias em nome do Senhor, tendo a certeza de que Deus vai à minha frente e Ele me dará a vitória. Ele me dará a vitória. Nós temos que ter essa mesma convicção, irmãos. Convicção. E o terceiro aspecto, o terceiro ponto, o autor diz o seguinte: as possibilidades, é o subtítulo. Nós precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade. Confessar isso a Deus. Confessar não somente os nossos pecados, mas as nossas angústias, os nossos medos. Pois se não for assim, ela vai nos consumir. A ansiedade vai nos consumir. Tudo que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo: falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder para fazer o que bem entender da nossa vida. Nós oramos, irmãos, não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus. Ele já conhece todas as coisas, mas para que essas coisas para que nós nos tornemos cada vez mais conscientes dos nossos problemas. Quando nós verbalizamos isso em oração, nós nos tornamos mais conscientes daquilo que está dentro de nós. É muito comum a gente pensar uma coisa, mas quando a gente fala, a gente tem uma interpretação, um entendimento diferente daquilo que nós só pensávamos. Porque a fala ela é didática no sentido de nos ensinar e de nos afirmar determinadas coisas, determinadas situações. E é diante de Deus que nós devemos tornar conhecidas nossas petições. Orar e colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas angústias, não é murmuração. A murmuração é quando nós, deliberadamente, ao invés de procurarmos a quem pode agir, a quem pode resolver, a quem pode mudar a situação, reclamamos somente porque estamos insatisfeitos, estamos contrariados e queremos reclamar com pessoas que nada podem fazer. Nada podem fazer. Precisamos apresentar a Deus tudo o que nos incomoda. Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscar a Deus, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja gratidão. Gratidão, porque temos a convicção de que Deus já está agindo por nós. Deus já está agindo por você, meu irmão. Tenha certeza disso. Ao orar e colocar diante de Deus as suas súplicas, tenha certeza de que Deus já está agindo por você. Tenha certeza. Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de uma tarefa simples. Fazer isso não é uma tarefa simples. Confessar os nossos pecados, mesmo que seja para Deus, é uma coisa difícil, porque nós temos que fazer isso para nós também. Reconhecer as nossas limitações. E isso, às vezes, é uma coisa muito difícil. Nós precisamos reconhecer que é difícil orar quando tudo vai mal. Mal encontramos energia para ir além das súplicas. E então, como agradecer nos momentos de angústia? Como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de ansiedade? O que nós vamos agradecer? Realmente, irmãos, esse é o grande diferencial do conselho de Paulo aos Filipenses. E nós precisamos crer nesse remédio
crer que esse remédio pode fazer a diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso. O autor diz: não é possível encontrar paz sem que haja gratidão. Mas por qual motivo agradecer? Para agradecermos, é necessário que nos lembremos de fatos do passado. Lamentações 3:22, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não de qualquer fato, mas daqueles que foram objeto da nossa preocupação e do nosso anseio. Momentos talvez parecidos com esse que Deus já providenciou, o resgate, o socorro, a provisão. Fatos que nos levaram à oração e à intercessão. Fatos que nos levaram a buscar a Deus como única fonte de socorro, livramento e solução. Cada um de nós possui na memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu. Se parássemos agora mesmo e começássemos a pensar em nosso passado, quanta gratidão viria. Quantas vezes Deus atendeu as nossas orações? Quantas vezes, irmãos, nós não temos motivos para andarmos ansiosos e preocupados. O Senhor age por nós. E é nessa certeza que essa paz nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Somente em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. Somente em Cristo nós podemos ter paz em meio às tempestades. Somente em Cristo. Eu quero encerrar lendo a reflexão, a conclusão dessa lição. Nós não podemos nem devemos viver como se os problemas não existissem. Precisamos encará-los de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometer o desempenho dos nossos papéis na vida. Que bom que podemos encontrar ajuda na palavra de Deus, nesse livro sagrado que está aqui na minha mão, eu tenho certeza que está na sua. Que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo motivos para se mergulhar na tristeza e na revolta por estar preso, decidiu escrever a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria, nos incentivando e nos direcionando a posturas nada impossíveis de serem vivenciadas a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. E aí cabe algumas perguntas para nós, irmãos. O que nos impede de orar? O que nos impede de confiar em Deus em tudo? O que nos impede de fazer isso? O que nos impede de agradecer a Deus pela vida que nós temos? Provavelmente a minha resposta é, e eu tenho certeza que a sua também, nada. Nada nos impede. Então nós precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes de hoje? Por que, irmãos? Por que tantas pessoas têm sofrido de depressão por conta da ansiedade? Por que a ansiedade e a preocupação têm tomado conta da nossa vida? Será que ao invés de nós influenciarmos o mundo com a paz de Cristo, com a alegria de Cristo, nós temos sido bombardeados com a ansiedade, com a preocupação, com notícias que só nos derrubam, só nos colocam para baixo? Irmãos, como eu disse, a depressão é uma doença, ela pode ser causada pela ansiedade. Eu quero terminar essa aula dando alguns dados para os irmãos. No Brasil, 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. 12. Não pense que a depressão não é uma doença, porque pensar assim é uma ignorância. É uma ignorância, meu irmão, minha irmã, e depressão e a ignorância é um pecado. Não pense assim. Não pense assim. Você que me ouviu, que está compartilhando da CBD, preste bem atenção. Você não tem motivos para ficar ansioso, para ficar preocupado. Se você tem alguma coisa que está dominando o seu pensamento, que está te deixando angustiado, coloque tudo diante de Deus. Confie em Deus. Esse é o momento
na provação, na dor, na angústia, de você exercitar a sua fé. E colocar em prática uma coisa que nós fazemos quase todo domingo na igreja quando estamos juntos. Quase todo domingo. Quando nós nos colocamos de pé e louvamos ao Senhor dizendo: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Eu nada temerei. Eu nada temerei se o mar se agitar. Eu nada temerei se o sol se escurecer. Eu nada temerei se parecer que eu não vou sobreviver. Se no meu coração eu sentir que é o fim, eu vou manter os meus olhos firmes, fixos no Senhor, porque as circunstâncias não impedem as promessas do Senhor. E tudo, e em tudo, Deus trabalha para que as coisas cooperem para o meu bem. Céus e terras vão se abalar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Eu nada temerei, porque eu sei que eu não estou sozinho. Você não está, nós não estamos. O Todo-Poderoso é o meu amigo, é o seu amigo, e a sua voz acalma o mar. Ela faz milagres acontecerem. Eu posso crer, o irmão, a irmã podem crer e descansarmos todos nós em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por esse momento, ó Pai, por essa hora que passamos juntos aqui. E eu peço ao Senhor que essa palavra que edificou a minha vida possa edificar muitas outras vidas, ó Pai, que vão ter acesso a esse vídeo e a essa aula. Abençoe os lares, ó Pai. Tire de nós a ansiedade, a preocupação, ó Pai. Tire de nós esses sentimentos, essas sensações que podem nos levar à depressão profunda, ó Pai. Em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor nos sustenta, nos ampara. O Senhor é a nossa torre e a nossa rocha, Pai. Nós não vamos nos abalar, porque temos o Senhor na nossa vida, Pai. Louvado seja o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou com uma saudade enorme. Eu, a Laura e o Miguel, que estão lá na sala, estamos com uma saudade enorme de podermos abraçar, ver os irmãos. Mas agora, nesse momento, nós precisamos seguir as orientações que foram colocadas para nós, para que nós possamos nos preservar e preservar a quem amamos. Meu pai fez aniversário, irmãos, na última quinta-feira, dia 26. E o máximo que eu consegui chegar perto do meu pai foi através de um telefone. Eu não pude ir até a casa dele. Meus pais estão em isolamento com meu avô. E eu não pude ir até lá, porque a Laura está trabalhando, ela está tendo contato com as pessoas, e eu e o Miguel não podemos também ter contato com outras pessoas. Então nós estamos nesse momento, Deus tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que quando isso passar, eu vou dar um abraço no meu pai, que vai durar pelo menos umas 2 horas. E vou fazer isso com os irmãos também. Cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus, para que nós possamos vencer isso para a honra e glória do Senhor. Um abraço, um beijo a todos. Deus abençoe os irmãos com o estudo dessa lição. Deus seja louvado. Fiquem com Deus, irmãos. Amém. Um abração. Tchau, tchau.